Uma análise detalhada aponta a trajetória da cidadania e sua materialização em termos de políticas sociais e conjuntura política e social contemporânea no contexto dos povos latinos. O estudo é do doutor em Direito pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro e mestre em Ciências Jurídicas pela Pontifícia Universidade Católica, também do Rio de Janeiro, Enzo Bello. Bem, doutor Enzo, esse trabalho é um extrato, na verdade, de 2 outros estudos seus, não é isso? Sim. Bem, Rimac, esse trabalho consiste em um fragmento de uma pesquisa que começa com a dissertação de mestrado sobre a prática da cidadania social na América Latina e depois é aprofundado na tese de doutorado, que passa a trabalhar com o atual constitucionalismo latino-americano e a sua materialização no âmbito das cidades. Então, seria para tratar dos novos direitos de cidadania, os movimentos sociais urbanos. A pesquisa vai caminhando mais nesse sentido. E aí nesses os dois, na verdade, um tema, mas com essas 2 divisões, essa divisão, na verdade. Aí você fez essa terceira obra, digamos assim, que é o que você vai trazer aqui hoje. Bom, e daqui um pouco então, nós vamos conhecer este trabalho, vamos conferir tudo aqui no Academia e também parte da bibliografia base deste estudo e as teses e dissertações que estão disponíveis no mercado editorial. Para debater o estudo de Enzo Bello, convidamos Alexandre Bernardino, professor adjunto da Universidade de Brasília e doutor em Direito Constitucional pela Universidade Federal de Minas Gerais. Quero aqui agradecê-lo pela presença, professor. Muito obrigado. E nós vamos agora já pedir ao Enzo, então, que faça a apresentação do seu trabalho. Enzo, obrigado. Obrigado, Rimac. Olá, Alexandre. Obrigado pela presença. Bem, como mencionado, o presente trabalho tem por título A Cidadania no Constitucionalismo Latino-Americano e ele tem um objetivo principal de apresentar alguns temas que são, de certa forma, bastante corriqueiros no âmbito jurídico através de uma abordagem diferenciada. Então é utilizado um aporte teórico, metodológico a partir das ciências sociais, notadamente da sociologia e da ciência política, de modo a explorar a dimensão da cidadania para além do que normalmente se costuma fazer no âmbito jurídico. Então, são analisadas questões políticas e sociais para além de meramente questões de reconhecimento de direitos, né? Tem a ver com sua prática no âmbito da sociedade civil e, fundamentalmente, a forma de constituição dessas demandas a partir de novos sujeitos sociais. Então, de início, é apresentada em uma primeira sessão a trajetória, a formação da cidadania no contexto latino-americano, o que se entende por América Latina, no caso, a partir de um recorte teórico, considerando as especificidades e os pontos em comum na trajetória de cada um dos países desse contexto. A partir dessas características em comum são cotejados elementos em relação ao constitucionalismo, vamos dizer assim, europeu, estadunidense, que tradicionalmente forma as nossas instituições, e algumas questões são identificadas a partir desse cotejo e apresentam uma certa diferença em relação ao paradigma tradicional do direito que estamos acostumados. Então, eu destacaria de início a própria questão da formação social na América Latina, no Brasil, que tem uma trajetória diferenciada em relação ao contexto europeu, dos Estados Unidos, né? Nós temos o que o historiador José Murilo de Carvalho chama de estadocentrismo, né? E depois ele vai cunhar um conceito de estadania. Na verdade, seria a cidadania produzida a partir do aparato burocrático estatal, de forma vertical, de cima para baixo, ao invés do surgimento espontâneo das forças políticas e das organizações sociais. Outro elemento que nos permite identificar a cidadania especificamente na América Latina tem a ver com o próprio reconhecimento do status de direitos. Então, por exemplo, Thomas Marshall, em sua obra referencial Cidadania e Status e Classe Social,
apresentam o desenvolvimento dos direitos de cidadania na seguinte ordem. Primeiro viriam os direitos civis, depois os direitos políticos e, por fim, os direitos sociais. E aí o que José Murilo de Carvalho destaca é que, no contexto latino-americano, especificamente no caso brasileiro, nós temos primeiro os direitos sociais, né, que serviria como uma forma de ingresso das pessoas no âmbito político da cidadania, né, o que o professor Vanderlei Guilherme dos Santos chama de cidadania regulada, né, a concessão do status de cidadania através do reconhecimento de direitos sociais. Num segundo momento, os direitos políticos, né, com a progressiva universalização do direito ao voto, a participação política, e, por fim, os direitos civis, né, os direitos individuais que estariam mais em sua plenitude reconhecidos com a Constituição Federal de 88. Bem, eu faço toda uma análise que perpassa esses pontos em comum, como destaquei, da cidadania nos 2 últimos séculos, especificamente, até pela exiguidade do tempo de ser mais objetivo, eu vou tratar de alguns fenômenos mais recentes. Então, existe um fenômeno que é designado pela professora Evelina Danino como confluência perversa entre ampliação democrática e retração neoliberal. Basicamente, tem a ver com os acontecimentos históricos no período de abertura democrática, né, no final do século passado, no período de redemocratização, né, de encerramento das ditaduras e de promulgação de um novo ciclo de constituições, né, que é identificado basicamente em 3 momentos e apresenta isso que se chama hoje de novo constitucionalismo latino-americano. O que seria o novo constitucionalismo latino-americano? Basicamente, diferentemente do modelo europeu dos Estados Unidos, ele é produzido a partir de circunstâncias materiais concretas, ou seja, a partir da sociedade civil, da mobilização popular, que apresenta, através das suas demandas e de seus interesses, um novo modelo, uma nova formatação estatal da própria cidadania, dos direitos humanos e, especificamente, até no sistema judiciário. Então, em relação aos modelos tradicionais, não se trabalha mais com a concepção de um Estado nacional, chamado Estado monocultural. Então, preconiza-se, nos textos, por exemplo, de Venezuela, de Bolívia, Equador, novos modelos que podem ser reconhecidos como de um Estado pluricultural, Estado multinacional, na medida em que reconhece demandas dos povos indígenas, né, das comunidades tradicionais, e isso é alçado ao patamar de cidadania na medida que a participação política desses sujeitos gera novas demandas na forma de direitos. Direitos esses que podem ser, obviamente, demandados em juízo. Outra questão que se destaca é a dos chamados direitos fundamentais multiculturais, que justamente viriam a reconhecer as demandas por diferença, né, o direito à diversidade dessas múltiplas etnias que compõem esses nossos países latino-americanos, o que acarreta também outros desdobramentos na seara judicial. Então, por exemplo, no caso de Bolívia e de Equador, foi criada uma jurisdição especial indígena. Então, existe um setor do Poder Judiciário especificamente designado para tratar das demandas dos povos indígenas, que são, enfim, aquilo que compõe a maioria da população desses países, né? Outras questões que são, inclusive, ventiladas têm a ver com a autonomia desses povos, a autonomia, enfim, dos cidadãos, que muitas vezes esbarra até em questões mais amplas. Então, há casos em que se admite, inclusive, a possibilidade desses direitos multiculturais, enfim, dessas demandas dos povos indígenas, não sofrerem o crivo de outras normas maiores. Mostra-se necessário, então, Rimac, uma análise comparativa dessas diferentes constituições que compõem o novo constitucionalismo latino-americano, e aqui no meu trabalho eu faço através de alguns referenciais. Então, o conceito de cidadania ele é analisado, comparado
na Constituição brasileira, de 1988, na Constituição venezuelana, de 1999, na Constituição equatoriana, de 2008 e na Constituição boliviana, de 2009. Basicamente, os critérios de comparação aqui utilizados são 4. O primeiro tem a ver com a forma de Estado. Então, no caso da Constituição brasileira, temos um Estado democrático de direito. No caso da Constituição venezuelana, já temos um Estado social e democrático de direito. E no caso da Constituição boliviana e equatoriana, temos o chamado Estado pluricultural ou multinacional. O segundo critério de comparação diz respeito aos direitos fundamentais. Então, enquanto na Constituição brasileira ainda estamos atrelados, né, à teoria das gerações de direitos, né, trabalhada por Bobbio e outros autores, nas outras 3 constituições nós temos novos direitos fundamentais, né, basicamente ancorados na ideia central da Pachamama, que é a Mãe Terra, que tem a ver com os direitos da natureza. Inclusive a natureza é alçada ao patamar de sujeito de direito. Então, a gente tem casos em que um determinado rio pode demandar em face de alguma empresa, num caso de poluição, enfim, degradação ambiental. O terceiro critério de comparação é o da participação política, né? No caso brasileiro, nós temos esfera mais estatal, ainda com sujeitos tradicionais da política, como os partidos políticos, os sindicatos, e nos outros 3 casos estudados, nós temos uma progressiva abertura dos espaços institucionais do Estado para a participação dos movimentos sociais, né? Enfim, as entidades também do chamado terceiro setor, eu não gosto muito dessa expressão, mas, enfim, as entidades da sociedade civil. E aí eu destaco especificamente o caso dos movimentos sociais, que preferencialmente na Bolívia e no Equador foram fundamentais para deflagrar os novos processos constituintes, tiveram uma grande maioria na composição das Assembleias Nacionais Constituintes e hoje participam diretamente dos governos. Daqui a um pouquinho, então, nós vamos aprofundar nesse tema com a participação do professor Alexandre Bernardino. Por hora, nós vamos conferir parte da bibliografia base utilizada neste estudo. Cidadania, Sociedade Civil e Participação Política, de Isidoro Cheresky, editora Nino e Dávila. Cidadania, Classe Social e Status, de Thomas Humphrey Marshall, Zahar Editores. Cidadania, Política e Formação de las Naciones, Perspectivas Históricas de América Latina, de Hilda Sabato, Fundo de Cultura Econômica. E nós vamos agora a um pequeno intervalo e em seguida estaremos de volta. Até já! Em debate hoje no Academia, a cidadania no constitucionalismo latino-americano, estudo de Enzo Pello, doutor em Direito pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro e mestre em Ciências Jurídicas pela Pontifícia Universidade Católica, também do Rio de Janeiro. E o convidado do programa é o professor Alexandre Bernardino, professor adjunto da Universidade de Brasília e doutor em Direito Constitucional pela Universidade Federal de Minas Gerais. Antes de iniciarmos aqui o nosso debate, vamos conferir as teses e dissertações que já estão disponíveis no mercado editorial. A função administrativa e a proteção constitucional do direito de moradia, de Sérgio Sedano, Biblioteca Virtual da PUC São Paulo. Bem Jurídico, Penal e Constituição, de Miguel Tassinari de Oliveira, Biblioteca Virtual da PUC São Paulo. Aspectos Jurídicos da Reprodução Assistida, de José Guilherme de Rienzo Marrei, Biblioteca Virtual da PUC São Paulo. Professor Alexandre Bernardino, o professor Enzo nos traz aqui um trabalho bastante interessante, mexe aí com os povos indígenas, em especial, claro, como é o próprio tema do trabalho, América Latina. O que você tem também para esse debate? Agradecendo o convite e cumprimentando os dois, queria iniciar por uma temática que é pouco trabalhada em termos de direito e América Latina. No Brasil a gente praticamente ignora,
e é muito forte nesses países, que é a questão da Pachamama, né? As pessoas veem isso como um misticismo, veem isso com preconceito, né? E tem, na realidade, um modo de fazer, um modo de ser cultural bastante arraigado na América Latina que trabalha com isso. E o bem viver, né? Porque são categorias muito fortes no seu trabalho, e eu sei que são categorias muito importantes nesse novo constitucionalismo. Eu acho importante aprofundar um pouco mais sobre isso mesmo. Bem, destacado pelo Alexandre, esses dois referenciais teóricos, né, a Pachamama, a Mãe Terra, e também o Sumak Khalsai, o Bem Viver, trazem uma grande diferença em relação ao referencial, por exemplo, da Constituição Federal de 88. Então, nós trabalhamos numa matriz antropocêntrica, né, com o conceito, o princípio da dignidade da pessoa humana, faz parte das, enfim, conquistas do racionalismo moderno, do pensamento liberal, enfim, de matriz kantiana, que concebe o ser humano no centro do universo, e a partir daí, enfim, é estruturada a organização estatal, as instituições jurídicas, as cartas de direitos, enfim. Agora, no caso da Pachamama e do Bem Viver, o referencial se desloca um pouco da centralidade do homem no universo e se concebe mais amplamente o homem contextualizado em meio à natureza. Então, isso remonta a discussões tradicionais, nos debates sobre modernidade, enfim. Então, são concebidas de uma forma um pouco diferente as relações do homem com a natureza, de uma forma não em que o homem domine a natureza e ela sirva meramente como um repositório de recursos a serem extraídos para transformação em mercadorias, enfim, a organização humana. Na verdade, a natureza ela também é alçada ao patamar de sujeito de direitos, né? São tutelados, são protegidos juridicamente uma série de elementos, não só nesse aspecto de recursos naturais, materiais, mas também até místicos. Então, enfim, determinado sítio arqueológico, determinado rio, tem todo um simbolismo, um significado místico que também é tutelado por esse ideário da Pachamama, que não chega a ser uma novidade, na verdade, é uma recuperação de um referencial, vamos dizer assim, de uma cosmovisão que já existia nos povos antigos, né, notadamente enfim, nos maias, nos incas, que concebiam a relação do homem com a natureza dessa forma mais harmônica, mais conjugada e não dominadora. Por seu turno, a noção do bem viver avança em relação ao que nós conhecemos como bem-estar, né, as políticas de welfare, enfim. Na verdade, dentro dessa contextualização do homem com a natureza, o viver bem ou bem viver representa, claro, condições de sociabilidade, acesso a bens sociais, que nós conhecemos tradicionalmente, como, enfim, trabalho, previdência, assistência social, mas numa concepção mais ampla que conjuga esses elementos culturais, justamente. Então, o bem viver denota uma vida harmônica com a natureza, uma vida, vamos dizer assim, bem estruturada dos homens com seus semelhantes, considerados aí esses elementos que vão além do aspecto antropocêntrico. Então, seria uma qualidade de vida, mas contextualizada dentro desse ambiente cultural, com outros referenciais, no sentido que eu falei. Bem, Enzo, você faz aí uma análise dessas outras constituições, claro, inclui aqui a do Brasil. E fazendo esse estudo que você fez, há um tratamento muito diferenciado entre, e aí eu coloco o Brasil e as outras, e os nossos, digamos aqui, vizinhos, com relação a esse tema indígena, ou seja, os nossos ficam um pouquinho à parte ou tem um tratamento também privilegiado? Volta e meia a gente vê, né, ações de demarcação de terra indígena, de direito tal, ou seja, parece que eles acabam tendo sempre que recorrer ao judiciário. Nessas outras comunidades também é assim, ou eles têm digamos, um tratamento privilegiado, melhor? Isso daria por quê também? Quantidade ou não? Rimac, essa questão é interessante porque, historicamente, o Brasil ele se vê e é visto como distanciado dos nossos países vizinhos, países irmãos.
né, por conta até de questões de colonização, de idioma, nós tradicionalmente não nos identificamos muito como inseridos nesse contexto latino-americano, e até visitando nossos países vizinhos, observa-se que principalmente o fator linguístico acaba separando um pouco. Então não existia muito intercâmbio cultural, não existia muito intercâmbio até de teorias e de práticas jurídicas, e isso progressivamente vem sendo superado. Eu destaco principalmente os esforços do governo Lula, nos seus 2 mandatos, de aproximação com os países vizinhos, né, de integração não só econômica, mas cultural, e isso propicia com que haja maior intercâmbio, maior conexão. Eu destaco aqui no nosso caso especificamente dos pesquisadores, enfim, dos estudiosos do direito, que passam a conhecer as contribuições desses países e também fornecer essa contrapartida. Agora, a questão indígena especificamente, eu atribuo, além do aspecto, enfim, cultural, a própria composição étnica de cada país, né? Eu não vou dizer população porque às vezes se compreende os índios, enfim, o indigenato como um todo, de uma forma um pouco segregada. Então são representações étnicas que integram sim as populações de cada um desses países. Agora, no caso especificamente da Bolívia, eu daria esse exemplo, são centenas de etnias, né, que têm idioma próprio, cultura, simbologia, uma série de outros elementos que nós não vemos no Brasil, né? O percentual de povos indígenas, no caso brasileiro, é bastante reduzido quando comparado com esses outros países. Então é mais fácil encontrar esses componentes em Bolívia, Equador, Colômbia, Peru, do que especificamente no Brasil. Professor Alexandre. Eu queria trabalhar a questão que você desenvolveu num ponto aqui, que eu sei que é parte dos seus estudos, é o direito à cidade. Né? Ele é colocado aqui como uma das referências desse novo constitucionalismo latino-americano, e ele é muito importante porque, afinal de contas, os países hoje são urbanos. Né? E no nosso caso, inclusive, urbano com megalópolis, né? Muitas megalópolis com periferias muito grandes, onde as pessoas são alijadas do seu bem viver, utilizando a sua categoria aí do constitucionalismo latino-americano, por conta de condições materiais que não são emprego, não são assistência médica, não são saúde, não é direito material especificamente, é a possibilidade de usufruir da cidade. O que você fala sobre isso, Enzo? Eu sei que isso é parte da sua pesquisa, é importante porque o novo constitucionalismo ele tem essa temática e essa temática tem que ser aprofundada. Bem, nessas novas cartas constitucionais recentes, né, esse direito à cidade, que é como bem dito, é um direito complexo que envolve uma série de demandas, né, tem diversas dimensões, ele é alçado ao patamar de direito fundamental, então ele pode ser, inclusive, demandado em juízo. Agora, eu destacaria nem tanto a questão do reconhecimento dessas demandas enquanto direito, que, claro, tem uma simbologia, tem uma força até política, eu diria, para que isso possa ser reivindicado, mas eu destacaria os novos atores políticos, né, os movimentos sociais urbanos, e trabalho especificamente com a questão da moradia. Né? Então, nós podemos considerar que mesmo o direito à moradia, numa concepção de bem-estar e agora numa concepção de bem-viver, ele depende de condições materiais para sua efetivação que vão além do mero reconhecimento dessa demanda, desse interesse, enquanto um bem jurídico constitucional. Então, eu destaco nesse ambiente das cidades, né, no espaço urbano, como sendo o grande palco da produção da vida em sociedade, né, da prática política e, por fim, do reconhecimento e, mais ainda, da efetivação desse direito à cidade. Então, por exemplo, o David Harvey, que é um pesquisador muito trabalhado nessa área, ele tem um livro recente que tem o título de Rebel Cities. Né? Então, são cidades rebeldes como um espaço de materialização dessas demandas e de produção, enfim, desde movimentos de protesto, como recentemente o Occupy Wall Street, e outras novas formas de manifestação que invocam esse tipo de demanda e justamente calcados no fato de já serem reconhecidos como direito, propiciam que
as autoridades elaborem e efetivem políticas públicas para atender essas demandas. Então, a cidade, como um espaço de produção da sociabilidade, como um espaço de produção de novas práticas e também de sujeitos políticos e até jurídicos. Bem, quero aqui agradecer ao Enzo Belo, que hoje nos trouxe o seu trabalho para ser apresentado aqui no Academia, e também ao professor Alexandre Bernardino. Muito obrigado pela presença. Lembro que você também pode participar do programa, traga aí o seu trabalho para ser debatido. Para isso é fácil, basta enviar um currículo com o título do seu trabalho para o endereço eletrônico academia@stf.jus.br. Nós entraremos em contato. Obrigado e até o próximo programa.